Olá, meus amados e amadas do signo de Peixes. Vamos à leitura dessa semana, é uma leitura coletiva, não irá ressoar com todos. Pegue somente aquilo que ressoar na vida de vocês. Uma leitura para Sol, Lua, Júpiter, Vênus e Ascendente em Peixes. Uma leitura intuitiva, só apenas um instrumento de Deus. Vamos ver o que o povo cigano revelará sobre a semana de vocês. Pode ser que essa leitura já tenha acontecido, está acontecendo ou vir a acontecer por ser atemporal. Então vamos lá, que meus amados precisam saber. Os obstáculos. Meus amados, sejam qual for o obstáculo que você esteja passando no lado do relacionamento, do amor, eles não vão durar para sempre. Não é para sempre. Algumas pedras no caminho são necessárias para um grande aprendizado da vida de vocês. A magia aqui tá bem claro que tá nas mãos de vocês esse caminho a ser trilhado nesse ano de 2024, onde a sorte está lançada, mas é um momento de cura, um momento de reflexão, onde vocês vão trabalhar o seu eu maior, onde vocês vão trabalhar a quietude da sua alma, fazendo uma transformação necessária. Vocês estão vencendo alguns obstáculos, algumas adversidades que podem ser internamente e reverberam no externo. Quem nunca passou por um conflito dentro da questão amorosa, mas o caminho está aberto, vem um novo momento na vida de vocês amorosa, aquela satisfação mesmo pessoal. Para os solteiros, chega um momento de transformação. A torre entra aqui para uma reconstrução. Não é algo negativo, é algo que eu estou em busca da reconstrução da minha vida, reconstruindo a minha vida amorosa, fazendo uma transformação. A mão de Deus está dizendo assim: se passado por momentos de grandes perdas no campo afetivo nos últimos anos, agora vem uma transformação. E essa transformação é mediante o caminho que vocês escolhem. Continuar sofrendo ou fazer algo por vocês. Criar coragem. Ter assim um foco primordial em vocês. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, sabe? É onde vocês, voltando-se para dentro de si, vocês anulam a sombra do externo e trabalham a sua quietude da sua alma e abre sim o caminho para um novo amor. E faz isso com muita leveza, com muita diversão. Então vocês estão indo para um caminho de novo amor, aonde tem uma leveza, aonde tem uma estrutura no ar que vocês precisam desenvolver. Tá bem claro isso? Precisam acreditar, precisam confiar, precisam trabalhar essa transformação da vida de vocês. E é agora, não é esperar acontecer, é fazer por onde. Vocês estão passando por um período de transformação, tá muito claro aqui, deixando as adversidades para trás, sendo ciente e determinados na vida de vocês. É um alto momento de realização. Sabe, deixar aquilo que não deu certo no passado, e independente se houve traição ou não, porque saltou a carta da serpente, e é aquilo que vocês estão fazendo para fazer as coisas acontecerem na vida de vocês. Aqui tem claramente a serpente. Um as de paus. Vocês estão no momento de despertar. Aqui pode ser alguns que estejam despertando a sua Kundalini. O despertar da Kundalini, se sentindo mais sensuais, se sentindo mais... sabe, chamando a atenção mesmo de alguém. Tem aí. Alguém percebendo toda a sua sensualidade, meus amados piscianos. 6 de ouros com os trevos, que seriam os trevos aqui são os paus. Que esse obstáculo ele ficando para trás, porque vocês indo em direção a um relacionamento maduro, exige paciência.
Meus amados, exige paciência. Para ter algo saudável no mundo, nos tempos atuais, precisa ter sabedoria para esperar o tempo divino, esperar o tempo da semeadura. Então aqui vocês estão indo do 6 para o 7, ou seja, uma sincronicidade sendo direcionada na sua vida. Então quando a gente fala isso, é que aquele é um momento de renovação, de transformação. Então o caminho de vocês está aberto, sim. Deixe no passado o que é do passado. Vivo hoje para o futuro acontecer. Vamos ver o que mais. Ó, tem uma energia aí. Vocês estão na energia do Rei de Copas. Vocês podem, por traumas do passado, vocês têm um certo receio ao se aproximar de alguém, ou sempre, sabe, uma insegurança de se doar e alguém novamente destruir coraçõezinhos aí de vocês. Vocês estão sendo observados, meus amados, por alguém de peixes como vocês, Câncer e Escorpião, e ao mesmo tempo tem aqui o Pajem de Espada. Vocês estão sendo observados por alguém e não demora muito. Com esse As de Paus vem um movimento aqui. Pode ser que essa pessoa seja mais novo que vocês, mas por ser um pajem é uma mensageira de alguém novo. Alguém novo chegando na vida de vocês. Pode ser que vocês nem tenham ideia, tenham conhecido agora nessas festas de fim de ano, confraternizações, ou alguma questão de alguma festa que vocês vão estar indo. Tem aqui um encontro de almas. Que claro, um encontro de almas, onde o 6 de copas pode ser alguém que vocês tiveram uma certa vivência em algum determinado tempo da vida de vocês, e aí há um reencontro, para alguns, não é para todos. Bem claro. Alguém que você não vê há muito tempo, meus amados. Cavaleiro de Ouros. Então, esse novo amor pode ser alguém que vocês já tiveram uma certa amizade, mas meio que não tiveram tete a tete, sabe? Não tiveram mais do que uma amizade. E é algo que perdura há anos. E agora a pessoa vem, se aproxima de vocês. E também tem para alguns aqui o passado querendo reaproximar, tá? 10 de Paus. Eu cansei de levar um fardo que não me pertence. Eu cansei de pensar no externo. Agora eu vou trabalhar o meu amor próprio. Eu vou preencher do meu cálice sagrado para que eu esteja aberta a um novo amor. As de Paus e as de Copas. Ou seja, o novo amor chegando na vida de vocês, sim. Aonde aqui tem um equilíbrio. Pode ser que vocês tenham distância geográfica, possivelmente para alguns. Alguém que vocês conheçam numa viagem, ou já conheceram, aqui tem um equilíbrio. Tem alguém também ponderando uma situação do passado e presente. Temos a temperança, que fala de uma paciência, de um equilíbrio. Vocês estão divinamente equilibrados para vivenciar essa história de amor. Só que para alguns vai ter aí o passado rondando, tá? Só que alguns vão se posicionar, vão se manter firmes. O que vocês querem daqui para frente? Um relacionamento equilibrado. Então é como se vocês precisassem focar em vocês. 7 de Paus. Gente, Paus é muito rápido as coisas. 7 de Paus, vocês podem conhecer essas pessoas através de outras, num grupo social, numa amizade, num momento de descontração. Ai, não tô conseguindo falar. Trava a língua. É um momento que vocês não estiverem encanados com nada. É isso. Não estiverem encanados com nada. Aquele momento de leveza, aquele momento que vocês não carregam mais o fardo, não carregam o peso de esperar algo acontecer na vida de vocês. É isso. Quando vocês estão livres da necessidade de ter alguém ao seu lado simplesmente por ter. É quando vocês estão totalmente em equilíbrio entre o amor, razão e emoção.
equipados. E aí o que que acontece? Um novo surge e vocês dão início a uma jornada no amor de alguém. Para alguns é alguém que vocês vão conhecer, outros tem alguma coisa a ver com o passado de vocês. Onde o Papa está aqui, a espiritualidade, o encontro um encontro de almas, onde está destinado na vida de vocês a fazer essa transformação. O julgamento, o fim dos relacionamentos kármicos na vida de vocês. Agora são uniões de almas. E aquilo que vocês plantaram ao longo da sua existência, ela começa a dar frutos este ano. A Torre, uma reestruturação. Fim total de relacionamentos kármicos, tá? Abusivos, tóxicos. Vocês indo literalmente por uma relação de 6 de ouros, de dar e receber na mesma medida, onde vocês não precisam fazer concessões para estar com ninguém. É algo que vai ser totalmente... não falei? Só estava faltando a carta da justiça. A justiça, a Torre e o julgamento, final de relacionamentos kármicos. Vocês findam uma fase de relacionamentos kármicos na vida de vocês, meus amados e amadas. É alguém justo, equilibrado, alguém que está aberto a um relacionamento. Para alguns é alguém que vocês tiveram uma certa amizade, um determinado tempo da vida de vocês e retorna. E vocês podem conhecer essa pessoa ou reencontrar essa pessoa num local de diversão, tá? É bem claro isso. Podem ter amigos em comuns, de parentes, local de trabalho. 3 de paus, 7 de paus e 5 de espada. A única coisa que vocês têm que fazer por vocês é não se auto-sabotarem agora. 3 de paus é o futuro próximo acontecendo. E de novo, 7 de paus que me fala que vocês vão conhecer ou reencontrar essa pessoa no meio do círculo social de vocês, é isso. Do círculo social de vocês. Então, é algo que vai surpreender vocês. Não tem nada de toxicidade. É como se a mão de Deus dissesse assim, ó, chegou o seu momento, meu amado e minha amada. Vamos ver o que mais. A única dificuldade que vocês, consulentes, meus amados, podem criar é o medo de sofrer de novo. E aí já cria algo e já toma conta da casinha aí, né? Porque tem vitória no amor no caminho de vocês. Então, vocês estão prontos para vivenciar o amor. Então, basta vocês acreditar, basta vocês confiarem em vocês. Tá bem claro isso, meus amados? Vamos ver o que mais. Tem alguém do passado voltando, sim, querendo uma reconciliação. Veio bem forte, né? Seja otimista. O pensamento positivo e a fé lhe trarão o amor. Tá bem claro aqui. Então confie, meus amados e amadas, os caminhos estão abertos. Dei umas dicas aí, o povo cigano, sobre o seu caminho no amor. Agora, vamos lá para os meus amados e amadas que querem o amor do passado de volta, estão sentindo falta, ou de repente entraram no desapego total, mas sempre tem embaixo aquela curiosidade de saber como que está a situação. Então vamos dar uma olhada. Como que está a situação? Ser divino. Como está a situação da separação entre almas e chamas gêmeas que não estão juntos? Uau, um julgamento. Aqui tem uma colheita, meus amados, que plantando e colhendo.
Então, esse ano, vocês podem ter certeza que essa situação se resolve. Tem que ter paciência, tem que ter ainda uma certa paciência, porque o julgamento, ele fala de um renascimento de uma relação. Ele fala de um renascimento, de uma nova oportunidade que vocês estão tendo ou terão em breve em vivenciar essa história de amor. Tá bem claro aqui. Só que tem que ter uma paciência, tem que ter a fé. Ó, ruptura. Esse afastamento, ele se teve também por questões de maturidade, ou de ambos na época. O ser divino está numa reconstrução. Eu estou vendo nessas cartas claramente que o divino masculino, independente de gênero, precisa se reconstruir. Então é como se o divino estivesse passando, o divino masculino, passando por literalmente uma torre. Plantou, vai colher. E não adianta tentar fugir. Aqui tem uma decisão em breve a ser tomada no relacionamento. O divino masculino, dentro desse encontro de alma, ele é totalmente conectado com a divina feminina, mesmo fugindo. Mesmo não querendo estar perto, mas vocês estão passando por um período de transformação, renascimento, renascendo das cinzas, a fênix. É o divino masculino que está em transformação para que no futuro próximo essa situação comece a dar frutos. Vamos ver agora o que mais podemos saber dessa relação. Lembrando que eu dou continuidade no canal 2 sobre essa leitura. Vamos lá. Vamos ver o que mais. Mais uma carta. O povo cigano diz o quê? Vocês estão numa fase de afastamento, de torre. O divino, independente de vocês terem amizade ou não, o divino afastado totalmente de vocês. Ambas estão num processo de transição. É como se a mão de Deus fizesse assim, falasse assim: olha, cuida de ti, divina feminina, vai fazendo a sua transformação, semeie o seu bem-estar. O divino masculino, ele está passando por algumas tempestades das quais são criações dele, e vocês não têm nada o que fazer. Aqui há um afastamento que dura para alguns muitos anos. Outros esse triângulo tem mais ou menos 3 anos, 10 anos, 3 meses. Se foi 3 meses, eu vou dizer que tem muita água para rolar, mas aqui é muitos mais de 3 anos, de 3 a 10 anos. Então é como se esse afastamento ele fosse primordial para o divino masculino encontrar o seu eu maior. O divino masculino precisa despertar a sua espiritualidade, despertar o seu amor próprio, porque a gente só dá aquilo que tem dentro. E aí quando o divino masculino despertar, aqui o retorno, 9 de copas, aí volta com 9, volta com copas inteira. Então é como se o divino masculino vai retornar para quem estou. Lógico que é coletivo, a gente não ressoa com todos. Então esse afastamento é primordial dentro da relação de vocês, porque houve ou haverá um crescimento de todas as pessoas envolvidas. Olha o sol a brilhar. Olha aqui o divino masculino indo em direção à divina feminina. E eu escutei que não demora. 10 de espada, o divino está precisando finalizar um ciclo com a contraparte. Precisa ter uma clareza ainda. Para alguns, ele ou ela vai surpreender vocês. Como que o divino está no 5 de espada? Aqui o 5 de espada é tomando ciência que ele ou ela parou, estagnou a vidinha, deu uma estagnação, aonde vai chegar a verdade da alma dele ou dela, tá? Sobre o quanto não ofertou o amor que vocês mereciam, o quanto
escondeu o sentimento de vocês, muito esconderam esse sentimento, não trabalharam a parte do vou preencher do cálice sagrado, mas a divina feminina, como o divino masculino vê, no arquétipo da imperatriz. É como se o divino começasse a enxergar algo que ali no passado de vocês, eles não viam vocês assim. E o divino tá com saudade. Pode estar distante de vocês, mas à noite pensa em vocês. Só não dá o braço a torcer. Mas aqui, ó, o divino tá numa relação kármica e precisa findar. Ou seja, o divino precisa reencontrar a si mesmo. Meus amados, eu vou dar continuidade a essa leitura no canal 2, Sintonia do Amor. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixe seus comentários. Gratidão, universo. Minha agenda de janeiro está aberta.